Olá, sou o professor Cláudio Henrique, da turma 17. Tenho também como integrante no meu grupo a professora Eloneide de Alcântara Matos, da turma 8, e a professora Rosenilda Klein dos Santos, da turma 40. O nosso grupo irá abordar sobre linguagem, subjetividade e desenvolvimento. E o formato que nós escolhemos foi a gravação narrativa expositiva com imagens ilustrativas. Optamos por utilizar uma gravação narrativa de caráter expositivo, acompanhada de imagens que configuram e enriquecem o conteúdo apresentado. E nessa abordagem foi escolhida para oferecer uma dinâmica mais envolvente, permitida assim a demonstração prática dos conceitos abordados por meio de cenas reais e visuais representativos. Né? Buscamos não apenas transmitir transformações, mas também facilitar a compreensão e despertar maior interesse dos espectadores. Os detalhamentos do meio escolhido, a gravação será realizada por meio da plataforma Canva, escolhido devido à familiaridade e afinidade do grupo com suas ferramentas e recursos. Todos os integrantes participarão ativamente do processo, priorizando a fluidez na apresentação, bem como a clareza e a objetividade na transmissão dos conteúdos. Essa escolha visa garantir uma produção colaborativa, eficiente, sobre a linguagem, subjetividade e educação. Então, neste vídeo, convidamos vocês a refletir sobre como a linguagem ultrapassa os limites da simples comunicação. Ela é um instrumento essencial na construção da nossa subjetividade e na formação da cultura, como na produção dos conhecimentos que compartilhamos. Abordamos também o papel do outro na aprendizagem, a importância da mediação simbólica e como a articulação entre os saberes dos alunos e a realidade escolar pode transformar o processo educativo. Então, temos como ponto de partida será a psicologia do histórico cultural de Levi Vygotsky, que nos oferece uma perspectiva rica sobre o desenvolvimento humano como um fenômeno profundamente social e cultural. Os nossos vídeos será apresentado em 5 blocos. Iniciaremos agora a apresentação do bloco número 1. Vamos iniciar então falando da linguagem além da comunicação. A linguagem como instrumento de formação cultural e objetivo. A linguagem não se limita à função de comunicar ideias. Ela também é essencial para organizá-las. Por meio dela, desenvolvemos o pensamento, interpretamos o mundo ao nosso redor e construímos a nossa identidade cultural. De acordo com os estudos de Vygotsky, o meio em que a criança se desenvolve vai muito além do espaço físico, do aspecto físico. É, sobretudo, cultural. Esse meio exerce profunda influência sobre a forma como a criança aprende, pensa e sente. Assim, a linguagem nos constitui sujeitos culturais. Ela atua como um fio condutor que entrelaça o indivíduo e o coletivo, o biológico e o histórico. Ao falar, eu me formo e me reconheço. A maneira como nos expressamos está intrinsecamente ligada à cultura a qual pertencemos. E é por meio da linguagem que nos identificamos como sujeitos e compreendemos nosso lugar no mundo. Dupla mediação semiótica e o outro. Vygotsky nos revela que o desenvolvimento humano ocorre por meio da mediação semiótica, o uso de signos e símbolos, como a linguagem oral, escrita, gestual e visual, para organizar e transformar nossas ações mentais. Porém, esse processo nunca se dá de forma isolada. Antes de interiorizarmos o conhecimento, aprendemos com o outro, com os pais, professores, colegas, por meio de interações sociais significativas. Esse percurso é chamado de dupla mediação simbólica, por envolver sistemas de significação e social pela presença ativa de interlocutores mais experientes. O outro, nesse sentido, exerce um papel fundamental na ampliação da nossa zona de desenvolvimento proximal, possibilitando que avancemos para os níveis mais complexos de compreensão e ação. Assim, o diálogo se apresenta como um poderoso ato de construção coletiva de sentidos. É nos encontros com os outros que a linguagem se torna potente, criadora e transformadora. Por meio dela, não apenas aprendemos,
nós constituímos como sujeito em constante evolução. No bloco 3, irei abordar sobre relação com a realidade escolar. Que no ambiente escolar os alunos chegam carregando suas vivências, crenças e formas singulares de compreender o mundo, os chamados conceitos espontâneos. Cabe ao professor conduzir a transição desses saberes iniciais para os conceitos científicos, que requerem sistematização, abstração e generalização. Esse é o papel essencial da escola. Ao mediar o conteúdo, é necessário construir pontes entre os saberes cotidianos das crianças e o conhecimento acadêmico. No contexto da educação especial, essa mediação torna-se ainda mais delicada. É fundamental respeitar os tempos e os modos próprios de cada aluno, reconhecendo suas singularidades e promovendo uma aprendizagem significativa que considere suas necessidades específicas. Conceitos espontâneos e científicos. Um aluno pode observar, com base em sua experiência, que uma folha e frutos caem de árvores quando amadurecem. Esse é um conceito espontâneo, que já está com ele. No entanto, compreender que essa queda ocorre devido à força da gravidade já se refere a um conceito científico e que o papel do professor é justamente mediar essa transição entre os saberes cotidianos e os conhecimentos sistematizados. O trabalho pedagógico, portanto, deve ser promover o diálogo entre esses dois tipos de saberes, seja o espontâneo, transformá-lo, né, no sistematizado, no conhecimento sistematizado, favorecendo a construção significativa do conhecimento. Quando essa mediação ocorre de forma eficaz, o aluno não apenas aprende, mas também transforma seu modo de pensar, como afirma Vygotsky. Ensinar é transformar a experiência em consciência. Essa perspectiva aplica-se a todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência. A linguagem, nesse contexto, configura-se como uma poderosa ferramenta de inclusão e emancipação, e é por meio dela que o sujeito pode aprender e se posicionar no mundo. Considerações. A aprendizagem escolar é um processo que vai além da mera transmissão de conteúdo. Ela envolve a transformação dos saberes cotidianos em conhecimento científico. Nessa trajetória, o papel do professor como mediador é essencial, pois é ele que constrói as pontes entre as experiências dos alunos e os conceitos formais, como destacou Vygotsky. Como Vygotsky destacou, o ato de ensinar deve possibilitar a transição da vivência para a consciência, promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. Esse processo é ainda mais sensível no contexto da educação especial, onde a escuta atenta e o respeito às singularidades de cada aluno são fundamentais. A linguagem, nesse sentido, emerge como ferramenta potente da inclusão e emancipação, e por meio dela que o sujeito não apenas aprende, mas também se expressa, se posiciona e se reconhece no mundo. A escola, portanto, deve assumir o compromisso de ser um espaço onde o conhecimento científico é acessível a todos, sem desconsiderar as trajetórias individuais. A inclusão real acontece quando há diálogo entre saberes, respeito à diversidade e valorização da linguagem como ponte entre o aprender e o transformar. Neste vídeo, vimos que a linguagem é o alicerce do pensamento e do desenvolvimento humano. Ao mediar o aprendizado com intencionalidade, nós, professores, promovemos o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Obrigado por nos acompanhar. Que essas reflexões nos inspirem e nos tornem a linguagem cada vez mais acessível, inclusiva e transformadora.